Nesse caso, eu vou destacar duas situações. Eu acho que a gente precisa atuar em duas frentes aqui. Primeiramente, o processo educacional do país tem que ser modificado, né? É preciso haver uma reformulação em todo o processo educacional, porque aí nós vamos desencadear a prevenção, né? Falando sobre o que nós estamos aqui abordando, uma criança não nasce sabendo que a sociedade considera uma mulher inferior ao homem, que um negro é inferior a um branco. E isso é incutido, isso é internalizado na criança ao longo do seu processo educacional e da sua convivência em sociedade. Então é preciso primeiro mudar a partir daí. Depois, nós temos que ter um sistema de justiça que funcione. O indivíduo ele pode até praticar um crime, mas ele tem que ter a certeza que ele vai ser punido. Ele tem que ter a certeza que ele vai ser punido. Para isso, é preciso que o Estado faça um novo aparelhamento do Poder Judiciário, do Ministério Público, das polícias. É preciso que todos esses órgãos estejam bem aparelhados. O sistema penitenciário, que é fundamental nesse processo, é preciso uma mudança radical no sistema penitenciário. Enfim, a impunidade gera o desencadeamento de novos crimes. O indivíduo, ao praticar um crime, ele precisa ter a consciência de que sofrerá uma reprimenda com relação a isso, né? Eu vi a opinião de um promotor de justiça, ele dizendo, falando nos crimes de corrupção, e ele falando que o criminoso raciocinava da seguinte forma: se eu praticar o crime, qual é a chance de eu ser descoberto? É mínima. Se eu for descoberto, qual é a chance de eu ser processado? É mínima. Se eu for processado, qual é a chance de eu ser condenado? É mínima. Se eu for condenado, qual é a chance de eu cumprir a pena? Também é mínima. Então, tudo isso é sopesado. E o indivíduo vai avaliar se o crime compensa ou se não compensa. Isso tem que haver uma reformulação forte com relação a isso. Senão a gente não vai conseguir avançar. Eu acho, doutor Glauber Fontes, eu acho o seguinte, que só o fato do indivíduo ter a possibilidade de avaliar se o crime compensa ou não compensa, já dá a entender que o crime compensa. Exato. Né? Porque se você não pode avaliar, se você não tem condição de avaliar, é porque é fato, não compensa. Aquilo que você não pode avaliar, não compensa. Não, eu não vou fazer isso porque não compensa para mim eu fazer. Mas se você tem os dois lados, então compensa. É lamentável, né? Exatamente. Ele falava especificamente sobre aqueles crimes do colarinho branco, né? Aqueles crimes que envolviam corrupção, lavagem de dinheiro, né? Crimes que, infelizmente, a gente ainda percebe que são muito pouco investigados e punidos aqui no Brasil. E que provocam diversos homicídios, que matam sonhos, que aniquilam aí a vida e o sonho de muita gente. Muitas vezes a gente imagina que o crime é aquele crime de sangue, aquele crime que deixa sangue, mas esses crimes de desvio, eles matam sonhos, eles exterminam uma geração. Doutor Glauber Fontes, que conexão o senhor faz entre o feminicídio de Pamela e o de diversas outras mulheres que foram assassinadas por seus maridos e que estão impunes até hoje? É a pergunta. Assim, cada caso é um caso, né, Fernando? Cada caso tem que ser analisado com as suas particularidades, com as suas características próprias, né? Não dá, assim, para a gente fazer uma comparação. O que a gente pode falar de uma maneira geral, e até aproveitar a audiência do seu programa, é para dizer que nós podemos e nós temos que atuar no sentido de prevenir esses crimes. Então, as denúncias envolvendo a violência doméstica, a violência familiar contra a mulher, elas precisam ser feitas, independentemente até da vontade da vítima. Muitas vezes a vítima, por uma questão de ameaça, por uma questão de constrangimento, não tem as condições necessárias para fazer a denúncia, mas um vizinho, um familiar que tem conhecimento das agressões, pode fazer as denúncias, pode discar o 97, pode discar o 100, o Disque 100, para que essa denúncia chegue até as autoridades e as autoridades possam tomar algumas providências no sentido de evitar que esses crimes ocorram. Eu acho que isso é fundamental para que a gente passe a virar essa página. Quando o doutor Danilo denunciou, ele notou marcas nela. E aí? Não, na verdade, quem identifica essas lesões é o Instituto de Medicina Legal, né?
Quando eu falo que o próprio laudo disse que a vítima não apresentava lesões corporais dignas de nota, é sinal de que externamente não havia hematomas a ponto de gerar uma desconfiança a mais, né, com relação à agressão ou morte natural da vítima, né? É nesse sentido que eu falo, né? O laudo ele é emitido pelo Instituto de Medicina Legal, foi um laudo muito bem feito, um laudo que ajudou muito as investigações. Então, essa questão das lesões aparentes são hematomas que facilmente são perceptíveis, coisa que a Pâmela não apresentava naquele momento.